Paz e liberdade em Cristo para vocês. Mais uma semana se passou, mais uma semana estamos aqui, mais uma semana de aprendizado que nós vamos ter com Cristo. Nessa semana eu quero falar sobre um livro muito lindo. Eu estou me dedicando nessas últimas semanas para lê-lo e cara, cada vez que eu leio o mesmo capítulo, eu me emociono da mesma forma. Eu estou falando, olha só que pesado isso, olha só que lindo isso, na verdade. Pesado não, que lindo isso. O último capítulo que o apóstolo Paulo escreveu. Você sabe qual que é? Você sabe, Leandrinho, qual que é? Eu estou falando da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. A sua última... Como se fosse no mundo de fora ser a última dança. A última dança de Paulo, né? O seu último capítulo a Timóteo. E cada dia que eu leio, eu me emociono. Porque é lindo demais isso aqui, gente. E nós vamos tirar algumas lições que Paulo traz para Timóteo aqui. Alguns alertas, algumas coisas que Paulo orienta Timóteo, coisas que iriam acontecer, que poderiam acontecer e que pode acontecer conosco. Coisas que são realidade que nós vivemos hoje. Coisas que são realidade que nós passamos agora. Coisas que talvez você está passando. E que o apóstolo Paulo orientou Timóteo. E nós podemos aplicar na nossa vida aqui. Eu não vou ler o capítulo 4 porque é bem extenso, mas nós vamos falar aqui e você vai, se você tiver uma Bíblia aí, melhor ainda, você abre aí no capítulo 4 de Timóteo, da segunda carta a Timóteo, que são duas cartas, segunda carta de Paulo a Timóteo, abre no capítulo 4, nós vamos falando e você vai acompanhando, eu vou falar os versículos só para você ir se situando aí, tá? Mas para nós começarmos a falar dessa carta, nós precisamos entender o cenário que ela foi escrita. O porquê que ela foi escrita no cenário que ela foi escrita. O cenário era qual? Prisão. Qualquer prisão, Leandro? Não. A prisão de Nero. O apóstolo Paulo já estava preso. E quando ele escreveu essa carta, pelo que nós vamos ver aqui no último capítulo, ele já estava sentenciado. Então, Paulo não escreveu isso aqui, este capítulo, este livro, sentado em uma poltrona, tomando um chá, um café, uma água, como eu estou tomando aqui, no conforto, no ar-condicionado. E ele foi, Paulo pensou, eu vou dar minhas últimas orientações para o meu discípulo, ou para o meu filho, como ele chamava Timóteo. Mas foi numa prisão. Depois de ser injustamente preso. Que para que você possa entender o contexto disso, Roma tinha sido incendiada. E dos 14 bairros que Roma era formada, 10 pegaram fogo. Só 4 ficaram sem fogo e eram os bairros dos cristãos. Então isso foi um álibi perfeito para Nero culpar quem pelo incêndio? Quem você acha que ele culpou, Leandrinho? Só o bairro dos cristãos não pegou fogo. Quem que ele culpou? E quem que era o líder dos cristãos? O apóstolo Paulo. Me desculpa, hoje vai ser uma chupação de cana aqui porque a minha alergia tá atacada. Vai perdoando aí. E nesse contexto, Nero prende Paulo e leva Paulo possivelmente já para ser morto, como os cristãos eram mortos. Os cristãos eram mortos como naquela época? Crucificados? Ou eles eram jogados aos leões? Nós vamos ver aqui mais para frente que Paulo se livrou dos leões. Porque Paulo era cidadão romano também.
Então ele teria que ter uma morte como um romano. Mas no contexto da carta, ele estava preso. Então ele decide escrever os seus últimos ensinos para o seu amado discípulo Timóteo. A carta de Timóteo não é apenas uma carta. Eu ouvi um pregador dizer um dia que a carta de Timóteo é um testamento espiritual. Como se Paulo estivesse passando o bastão para Timóteo. Como se Paulo estivesse entregando o seu ministério para Timóteo. Então, para que nós possamos nos aprofundar um pouquinho, para que você possa sentir o sentimento que eu tenho toda vez que eu leio, principalmente esse capítulo 4, Paulo está sozinho. A igreja está sofrendo perseguição. Muitos adeptos da igreja estão abandonando a fé. Falsos mestres estão surgindo. Lembra que falamos deles semana passada? Eles voltaram aqui, estão perseguindo a gente. Vamos ter que falar mais desses caras, Leandro. O evangelho no cenário de Paulo está sendo atacado. E mesmo assim, Paulo, ele não está preocupado com ele. Ele está preocupado com que Timóteo permaneça firme. Não é profundo isso? Enquanto muitos homens, talvez, que teriam uma visão carnal das coisas, se preocupariam apenas sobreviver. Eu preciso sobreviver. Homens usados por Deus se preocupam em deixar um legado. E é isso que Paulo está deixando para Timóteo neste capítulo 4. E nisso ele deixa 3 alertas. O primeiro alerta que nós vamos trabalhar aqui, vamos começar. Tá pronto? Estão preparados? O primeiro alerta é: Timóteo, pregue a palavra a todo tempo. No versículo 2, Paulo vai alertar Timóteo: pregue a palavra em tempo e em fora de tempo. Paulo sabia que os tempos estavam difíceis. Por isso ele orienta Timóteo: Timóteo, não tenta ser popular. Timóteo, não tenta agradar as pessoas. Timóteo, não mude a mensagem, não adapte a mensagem para o gosto das pessoas. Timóteo, prega a palavra. Paulo não diz para Timóteo ser agradável com as pessoas. Paulo diz para Timóteo não mudar o centro da mensagem. Porque o que nós vemos hoje é muitos lugares que se dizem igreja mudando o foco da mensagem. Mas por quê? Mais daqueles que mudam o foco, eu vou dizer daqueles que procuram essa mudança. Porque muitos hoje buscam uma igreja que o entretenha, que o mantém preso no entretenimento. Muitos buscam o cultão, o congressão, o showzão, o louvorzão. Mas Deus ainda procura homens que anunciam a verdade. Nós precisamos entender que a missão nossa como igreja não é agradar a cultura.
Mas a nossa missão como igreja é proclamar Cristo, anunciando a verdade do Evangelho. Por isso, Paulo orienta Timóteo: pregue a palavra, Timóteo. Em tempo e fora de tempo. Não se perca da verdade. Não se perca do cerne do Evangelho, que ainda é a cruz de Cristo e a sua ressurreição no terceiro dia. O Evangelho ainda é esse, não mudou. Se estão pregando outro Evangelho para você, está errado. O Evangelho não mudou. O segundo alerta de Paulo para Timóteo, segundo. O primeiro, pregue a palavra. O segundo, que viria o tempo do falso evangelho. E no versículo 3 e 4, você que está com a sua Bíblia aberta aí nos acompanhando, Paulo orienta Timóteo: virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. E tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Sabe por que eu fico pensativo? Porque Paulo, ele profetiza algo aqui, porque ele fala que virá um tempo em que não teria falta de pregadores. Que pregadores iam ter muitos. Que a falta seria de pessoas dispostas a ouvir a verdade. E com isso as pessoas iriam buscar para si pregadores que falassem o que lhes é agradável. Pessoas que buscariam mensagens que massageariam o seu ego. E hoje tem muito disso. Porque é gostoso, não é? Você entrar numa igreja, ou num culto, ou num movimento, ou o que seja, e tá alguém lá falando que você é o ponto fraco de Deus. Dizendo que você foi chamado desde o ventre da tua mãe. Não é gostoso ouvir isso? E é isso que muitos têm buscado, apenas esse tipo de mensagem, esse tipo de palavra, esse tipo de orientação. Porque é gostoso, massageia o ego, mas não traz a verdade do Evangelho. E mantém você preso em um ciclo que nunca vai se passar. Porque te mantém refém da sua própria queda. Enquanto o verdadeiro Evangelho, que é o que aponta para a cruz, que é o que traz a renúncia, que é o que traz o arrependimento, ele faz você tratar aquilo que te mantém para baixo. Porque você é tratado a partir do momento que você confessa o seu pecado e você deixa. Enquanto a falsa mensagem te mantém preso. Existe uma geração, existe pessoas que está atrás das bênçãos, Leandrinho. Porém, sem arrependimento. Uma geração que quer o céu sem santidade. Uma geração que até crê na promessa, porém sem renúncia. Uma geração que até crê no milagre, porém sem transformação. E isso é que é o perigo.
Porque o falso evangelho, ele sempre promete o que Deus nunca prometeu. Nós já falamos isso alguns vídeos atrás, sobre o desvio da verdade que Satanás trouxe para Eva no Éden. O falso evangelho nunca vai trazer o que Deus prometeu. Ele vai trazer a verdade o que Deus nunca prometeu. E a gente se esquece que a nossa maior promessa, a sua maior promessa, a maior promessa de Cristo para você é o seu nome escrito no livro da vida. Essa semana um amigo comentou nos nossos vídeos, o Freitas, abraço Freitas, você vai ver aí, abraço, que o erro de muitas pessoas é esperar em um Cristo que traz riquezas para nós aqui. E essa é uma verdade. Porque você é falsamente enganado. Mas o segundo alerta de Paulo para Timóteo é que viria um tempo do falso evangelho. Ele está falando, Timóteo, se prepare para esse tempo. Não caia neste engano. E quando vier este engano, não desvie o seu foco. Continue pregando a palavra. Continue pregando o evangelho. E eu quero dizer para você que talvez se você está vivendo em um lugar próximo a pessoas que está vivendo no engano, ou talvez você está no engano, eu quero trazer para você aqui que a mensagem do evangelho é essa. O evangelho é este. Vamos seguir? O terceiro alerta de Paulo para Timóteo. Permaneça sóbrio, Timóteo, em consciência, nas aflições. Eita, agora vai falar uma coisa que o povo não gosta de falar. Na linguagem, no evangeliquez, vamos falar sobre prova. Paulo diz para Timóteo no versículo 5: Tu, porém, sede sóbrio em tudo, sofre as aflições. Observa que Paulo não fala para Timóteo, fuja das aflições, Timóteo. Corre das aflições. Monta num carro e dá 200 por hora para as aflições ficar para trás, Timóteo. Ele diz, Timóteo, suporte as aflições. E já que nós estamos falamos várias vezes sobre o verdadeiro evangelho, eu quero te dizer que o evangelho, ele nunca prometeu ausência de sofrimento. O que o evangelho promete é a presença de Deus em meio ao sofrimento. Porque tem um evangelho sendo pregado por aí, que a partir do momento que você vem por evangelho, as coisas mudam, as portas vão se abrir, os problemas vão passar e, meu amigo, isso não é verdade. O evangelho ele não te isenta dos problemas. Pelo contrário, talvez se você vier para o evangelho, a partir do momento que você decide viver o evangelho de Cristo, pode ser que surja mais problemas. Pois Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então este evangelho que diz que não vai ter... Tem igreja que coloca até placa, pare de sofrer. Você já viu, Leandrinho? Pare de sofrer. Não sofra mais.
você está sofrendo porque meu lugar é ali. Eu não quero, ali ninguém sofre. Nós estamos ouvindo esta orientação, sofre as aflições de um homem que ele não fala de sofrimento porque ele leu num livro, ou porque ele viu um vídeo no YouTube falando de sofrimento. Paulo foi lá no YouTube e escreveu o que é sofrimento, e ele viu um vídeo, um tutorial, ou porque ele assistiu um podcast que falava sobre sofrimento. Essa orientação está vindo de um homem que viveu o sofrimento na sua pele. Paulo sofreu várias perseguições, preso, açoitado, apedrejado, naufragou, passou fome, frio, foi rejeitado. E neste momento que ele escreve, ele está sofrendo algo muito mais doloroso: a solidão. Muitas vezes a dor do abandono machuca mais que a dor da perseguição. Talvez você que já foi abandonado, está ouvindo essa mensagem, você vai lembrar que o abandono, tem gente que fala assim: nossa, me dá um tapa no rosto, mas não me abandona, deixa eu sozinho. E Paulo foi abandonado. No verso 10, ele vai dizer: Demas me abandonou, amando o presente século. Demas não era um qualquer. Demas não é uma pessoa de oi e tchau para Paulo. Demas era um discípulo. Demas era alguém que andava com Paulo. Demas era alguém que foi ensinado junto com Paulo a Demas foi ensinado, e no momento de perseguição, no momento que Paulo foi preso, no momento que Paulo estava vivendo o seu pior momento, ele amou mais o mundo do que o evangelho. E quantos Demas nós vemos hoje? Que quando as aflições vêm apertar, opa, esse negócio não é para mim. Minha vida estava melhor lá fora. Minha vida estava melhor longe disso aqui, longe do evangelho. Esse negócio de viver renúncia não é para mim. Esse negócio de viver arrependimento não é para mim. Esse negócio de viver sem pecar não é para mim. O que isso nos ensina é que nem todo mundo que começa com você termina com você. Nem todos que vai estar no início vai estar no final. Os capítulos depois vão dizer que os outros partiram. Os outros que estavam com Paulo também foram embora. Uns foram enviados para a obra, outros seguiram seus caminhos, outros foram... E Paulo foi ficando cada vez mais sozinho. E agora que começa a aprofundar, onde eu fiquei apaixonado por este capítulo, porque tem um detalhe aqui que me pega sempre que leio. No versículo 16, está com a Bíblia aberta aí. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Agora imagina a cena. O grande apóstolo, o maior plantador de igrejas, aquele homem que tinha todos os dons, que curou pessoas, que para ser pesado para os outros, ele além de exercer o seu trabalho ministerial, começou a tecer tendas. Agora diante de um tribunal, não qualquer tribunal, lembra do início? Um tribunal de Nero. Precisando de testemunhas. Alguém para dizer, não foi Paulo que incendiou Roma. Não foi Paulo que mandou, que
colocar fogo em Roma. Ele precisava de alguém. Este homem que ajudou tantas pessoas. Talvez você está se vendo neste momento. Você ajudou tantas pessoas e agora está sozinho aí. E ninguém aparece. Às vezes, Deus permite que as pessoas saiam para que nós possamos descobrir quem nunca saiu. Porque Paulo poderia ter reclamado. Paulo poderia terminar a sua vida amargurado, sozinho. Quando ele mais precisou de uma testemunha, de alguém ali, pelo menos para assistir. Ele poderia terminar decepcionado. Mas ele fez uma das declarações mais poderosas, que é o que sempre que eu leio me pega, que está no versículo 17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Quando todos foram embora, Paulo está dizendo, Jesus ficou. Quando os amigos faltaram, Jesus permaneceu. Quando os homens se esqueceram, Jesus lembrou de mim. Não era a força de Paulo que fazia ele ser este homem incrível que ele era. Não era a sua experiência. Não era a sua posição como apóstolo. Mas era a presença do Senhor que nunca tinha abandonado ele. Paulo, ele chega no fim da sua vida dizendo, eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Eu guardei a fé. Isso está no versículo 7. Você que está com a Bíblia aberta. Perdeu amigos. Perdeu liberdade. Perdeu conforto. Mas não perdeu a fé. Talvez eu estou falando para você que está nos ouvindo e você tem negociado a sua fé por tão pouco. E você tem negociado a sua fé por conta do abandono, por conta da traição, por conta do desespero. Você tem negociado a sua fé, acho que esse negócio, eu acho que não vale a pena, eu acho que não compensa. O apóstolo Paulo está nos dando uma lição, que mesmo diante da morte, ele não negocia a fé. A fé ele guarda. A fé vem com ele. Talvez você está me ouvindo e você está vivendo exatamente esses últimos dias de Paulo, abandonado, esquecido, traído, decepcionado. Mas a mesma palavra que sustentou Paulo, ela continua viva. O Senhor assistiu-me e fortaleceu. Quando todos vão embora, Deus permanece. Quando todos esquecem, Deus lembra. E quando todos abandonam, Jesus continua do seu lado. E quem tem a presença de Deus sabe que nunca vai estar sozinho. Porque os homens podem abandonar você,
Mas o Senhor jamais abandonará aqueles que guardam a sua fé nele. Paz e liberdade em Cristo para você. Lembra? Curte, comente, compartilha, segue. Seja um abençoador de vidas, como você tem sido abençoado por este canal. Amém?